Bom dia a todo mundo. Primeiramente, eu queria agradecer novamente à Unirede pela oportunidade de estar aqui. Dar parabéns pelo evento também. O evento está, que nem já disseram ontem, o evento está um evento a nível internacional, assim, né? Sensacional. Eu vou falar um pouquinho sobre os ABICs e a transformação do fluxo financeiro no Brasil. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Se o passador passar. Bom, então, meu nome é Daniel Nazilowski, eu sou analista de infraestrutura na SACPag. Na SACPag eu sou analista de infraestrutura totalmente dedicado à parte de monitoramento. Eu sou um profissional certificado dos ABICs, eu trabalho com os ABICs desde 2012, quando comecei minhas primeiras missões numa empresa local aqui de Porto Alegre. E hoje eu estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas para agregar algum conhecimento na parte de desenvolvimento dentro do que eu já sei sobre infraestrutura. Bom, primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre a SACPag para vocês, quem é a SACPag, qual é a relação da SACPag com os ABICs, para todo mundo entender. A SACPag é uma empresa de tecnologia financeira. A gente trabalha com terminais de autoatendimento, que são aqueles ATMs, que nem a gente tem um ATM aqui na foto. Esse ATM é o ATM lá do Pierex. E a gente tem dentro dos nossos ATMs alguns diferenciais que a gente possui, né, o reciclador de notas dentro dos nossos ATMs. O reciclador de notas basicamente é o que torna o nosso negócio um diferencial. Esse reciclador de notas ele nos permite depositar dinheiro na sua conta, né, dentro do ATM, em dinheiro vivo e não em envelope. Então, caso a gente tenha integração com a instituição financeira de vocês podem pegar dinheiro vivo lá, até 200 notas, colocar dentro do bocal do reciclador. Ele já insere o dinheiro dentro do ATM e o dinheiro já está dentro da conta de vocês praticamente instantâneo. Então, a gente tem alguns diferenciais nesse sentido. Então, a gente consegue pagar contas usando dinheiro vivo. A gente consegue fazer qualquer tipo de transação que a gente faria num caixa eletrônico, só que utilizando dinheiro vivo. Então, um pouquinho ali a mais sobre a SACPag. A SACPag ela já tem mais de 1.300 terminais de atendimento em todo o Brasil. A gente já está em 18 estados brasileiros, mais ou menos 230 municípios, porque a gente atende bastante coisa aqui no Rio Grande do Sul e tem um foco bem legal no Norte e Nordeste. Então, a gente tem parcerias com os bancos regionais. E uma parte que eu acho muito interessante, que eu gosto muito de falar sobre a SACPag, é que a gente consegue viabilizar transações financeiras onde é bem remoto e é bem complicado de ter uma agência bancária. Então, a gente acaba conseguindo levar serviços de transações financeiras para lá, justamente para pessoas que querem fazer saque, fazer depósito, que precisa movimentar um certo fluxo de dinheiro e acabamos não tendo, né, acesso a uma agência bancária e tudo mais. A gente transaciona mais ou menos 4 milhões de reais por mês. E pelo nosso transacional, desde que a SACPag é a SACPag, a gente já movimentou aproximadamente 39 bilhões de reais, o que é uma pequena fortuna aí, né? Pouquinho de dinheiro. Bom, então vou começar a falar um pouquinho sobre a SACPag e os ABICs, onde essa brincadeira e essa história de amor começou. Então vamos lá. Quando eu entrei na SACPag faz pouco tempo. A SACPag é uma empresa nova. Toda a visão de monitoramento da SACPag ela é uma visão nova. Eu entrei na SACPag em agosto do ano passado. E a gente já achou alguns desafios assim, referente ao monitoramento. A gente tinha 3 ferramentas de monitoramento quando eu cheguei na SACPag. Então, eu não posso usar a piada do quando eu cheguei aqui tudo era mato, porque não era. A gente tinha 3 ferramentas para fazer monitoramento de muita coisa. Os ABICs, ele já estava lá dentro, na versão 3.4, para fazer monitoramento de data center, monitoramento de banco de dados. Ainda se utilizava o Orabix para fazer monitoramento de banco de dados. A gente utilizava o Opemon para fazer o monitoramento do parque de ATMs. Então, todos os sensores lá na ponta utilizavam o Opemon para fazer
o monitoramento. Todos os sensores estavam cadastrados e enviavam os alertas através dessa ferramenta. E tinha uma terceira ferramenta, que é o Vision da NCR, que é uma grande empresa do mercado de ATM. Ela estava em processo de implantação e essa ferramenta iria substituir o Opemon. Iria. Então, a gente basicamente chegou um momento em que a gente pensou, né, o porquê não utilizar apenas uma ferramenta de monitoramento. Porque a gente tinha 3, o monitoramento estava todo distribuído. Para o nosso NOC ficava um pouco mais difícil de trabalhar, porque tinha que trabalhar com 3 tipos de ferramentas diferentes, trabalhar com 3 telas diferentes. E isso para o operador acabava dificultando bastante o trabalho dele. Então, alguma informação está aparecendo no Vision da NCR, que estava ali naquele processo de entra e não entra, de migração de itens, de migração de monitoramentos e alertas, construção de dashboard e tal. Tinha o Opemon, que eles usavam para fazer bastante a parte de gerência, executar comando remoto nos ATMs, olhar quais sensores que estavam, como é que estava a saúde de cada sensor presente dentro da ATM. E existia os ABICs também numa outra tela para saber o que estava acontecendo com a parte de data center, a parte de transacional. Então isso dificultava bastante o trabalho do operador lá na ponta. E às vezes acabava trazendo algumas confusões para o nosso ambiente. Então a gente resolveu, o que a gente pode fazer para melhorar? Vamos tentar colocar tudo numa ferramenta só. E foi aí que a gente começou a nossa POC para fazer o monitoramento dos ATMs com os ABICs e tentar utilizar uma ferramenta só para tudo. Então, inicialmente, a gente fez o primeiro rollout para 300 ATMs, mas a gente começou, na verdade, monitorando 10 ATMs. Colocamos 10 ATMs para dentro dos ABICs para monitorar, que são os ATMs que a gente tem no laboratório, dentro da SACPAG e tal. E começamos a fazer o desenvolvimento de toda a parte de sensores e tal. É um pouco complicado fazer a parte de monitoramento de sensores de ATM, porque a gente está trabalhando com uma outra camada de monitoramento e com uma outra camada de comunicação, que é a camada de comunicação de XFS, que comunica os dispositivos de hardware de um ATM, que são lá leitora de cartão, teclado, o PIN-pad, que é criptografado, fazer monitoramento da tela do ATM, do reciclador de notas, dos cassetes do ATM. Tudo isso, a comunicação dele acontece via XFS, então é difícil a gente ir lá e pegar o dado. Então a gente teve que parar um tempo. A gente precisa desenvolver o monitoramento de tudo, então vamos parar e vamos fazer o monitoramento, vamos botar em 10 ATMs e depois a gente começa a fazer rollout para o parque inteiro. Então, inicialmente, a gente fez o primeiro rollout para 300 ATMs. Então, a gente desenvolveu, né, todos os monitoramentos de todos os ATMs, todos os sensores. A gente vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. E depois a gente iniciou o processo de expansão dos agentes. A gente chegou para mais 300. A gente ficou, acho que, 3 meses utilizando utilizando os ABICs para monitorar 900 ATMs. Além dos ATMs, a gente tem um outro serviço que são os correspondentes bancários, que são os cofres da SACPAG. Então, a gente tem um correspondente bancário, a gente coloca um cofre lá, o correspondente bancário pode pegar o dinheiro do caixa, inserir dentro do cofre, o dinheiro sai da custódia desse cara, e custódia da SACPAG, o dinheiro vai para a conta do cara. Voltando um pouquinho, né, sobre a SACPAG, a gente acabou descobrindo que a gente atende muito varejo. Por exemplo, postos de combustíveis, supermercados que precisam fazer sangria de caixa. O que acontecia com o nosso cliente sem a SACPAG? Ele pegava todo o dinheiro do fluxo de caixa dele do dia, lá, 5 mil, 6 mil reais, colocava numa maletinha, ia lá no banco lá depositar o dinheiro. Até ele chegar no banco, tudo pode acontecer, estamos no Brasil, né? Então, a SACPAG, com os ATMs e com os cofres, a gente consegue levar para o varejista a possibilidade de ele fazer um depósito, de ele tirar o dinheiro da custódia dele dentro do horário útil dele, sem ele precisar sair do estabelecimento, sem ele precisar levar dinheiro na malinha. Então, ele consegue fazer a sangria do caixa de uma forma muito prática. Ele pega o dinheiro, abre o correspondente bancário dele lá dentro das opções da SACPAG, e entra o dinheiro automático na conta dele instantaneamente. Então, aquele dinheiro sai da custódia do cliente, o cliente já fica tranquilo. O dinheiro dele, a partir de agora, está com nós. E está na conta dele, salva o dinheiro. Não precisa sair com a maletinha na rua e ser assaltado. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho da arquitetura que a gente utiliza dos ABICs na SACPAG, o que a gente precisou colocar e quais foram os principais desafios que a gente enfrentou até chegar no monitoramento ideal, que é como a gente está chegando hoje, tá? Então, o nosso primeiro desafio, o primeiro grande desafio foi a parte da infraestrutura e da contingência.
Explicando um pouquinho para vocês, a SacPag ela tem 2 data centers em 2 localidades diferentes. Tá? A gente pode supor, vamos dizer que a gente tem um data center em Porto Alegre e um data center lá em São Paulo. Mas na verdade é bem curta a distância. A gente tem um data center, ele é a 60 km da SacPag, os dois são conectados, então caiu um data center, a gente tem que ter 100% de contingência do outro lado, porque a gente preza 100% pelo 100% de disponibilidade para o cliente lá da ponta, visto que é um cara que está utilizando, ele precisa daquilo para fazer sangria de caixa e tudo mais. Então a nossa infraestrutura hoje é assim, a gente tem um primeiro site, que é o nosso site principal, que é ali onde está o site 1, né? Fica todo, vamos dizer que ele é um Zabbix master, assim, ele fica 100% concentrado naquela localidade. A gente tem 3 proxies em cada uma das 2 localidades. Se vocês olharem aqui, eu coloquei, deixa eu ver onde é que é o laser desse negócio. Provavelmente é aqui. Tá. Então aqui, ó, a gente tem uma localidade, a localidade 1, né? Vamos dizer que essa aqui é São Paulo, que esse aqui é Porto Alegre, tá? Então, a gente tem uns Zabbix fazendo replicação em tempo real. A gente utiliza lá a MySQL com o Master. Então, ele replica dos 2 lados o tempo todo. A gente consegue virar os Zabbix praticamente de forma instantânea de um lado para o outro a hora que a gente quiser. Nos nossos proxies, a gente sabe, né, que para fazer a mudança, a contingência de proxy ela é um pouquinho mais chata. A gente criou, então, desenvolveu alguns scripts que fazem essa virada sozinho também. Então, quando eu preciso fazer as contingências, elas acontecem via script, tá? Então, lá na ponta, lá no ATM, a gente tem um cenário mais ou menos assim. A gente tem um ATM lá na ponta, ele consegue se comunicar com qualquer um dos 6 proxies das 2 localidades. E cada um dos proxies, né, conseguem falar com o server, e daí a gente atribui lá. É atribuído manualmente hoje, né, qual proxy monitora o quê. A gente até começou com um processo de fazer auto-registration, mas a gente enfrentou alguns problemas. Só que, como a gente conseguiu registrar todos os 1000 ATMs pelo auto-registration, a gente parou a regra e deixou... Agora tem um processo manual que faz a inserção dos ATMs assim que eles são colocados no chão lá. Na verdade, a gente tem uma integraçãozinha com o Qualitor lá que ajuda a fazer esse controle, mas depois eu vou falar um pouco dela com vocês. Então, basicamente, esse aqui é o nosso primeiro nível de monitoramento. Então, vamos dizer que assim, a gente tem o ATM aqui embaixo, ele se comunica com esse proxy, vamos dizer, o proxy 02 aqui, e o proxy 02 se comunica com o server. Então, a gente tem alguns processos de disaster recovery, né, de contingência no meio desse caminho. A gente tem 3 níveis. A gente tem o primeiro nível, que é se eu perco comunicação, se o meu ATM perde comunicação com esse site, eu consigo contingenciar ele para o outro site. Vamos voltar aqui, conseguimos voltar? Conseguimos. Eu faço contingência, ele contingencia automático para outro proxy. Então, eu desenvolvi um script que, quando esse ATM aqui ele entra em estado de ATM fora, né, um ATM sem comunicação, ele automaticamente analisa em que proxy esse ATM está, ele executa um ping ele solicita um ping para um outro proxy. Então, o que acontece? Cada proxy desses, eles têm uma comunicação conectada, né? O proxy 1 se comunica com o proxy 1 do outro site, o proxy 2 com o site 2, e eles têm que fazer a contingência sempre para o mesmo proxy. Então, se eu tenho um ATM lá em Foz do Iguaçu, e esse ATM está sendo monitorado pelo proxy 3, mandatoriamente, o proxy 3 tem que responder pelo outro site. Então, a gente tem lá proxy 01, 02, 03, dos 2 lados, eles têm que sempre se falar pelo mesmo proxy para evitar algum tipo de sobrecarga. Então, esse script ele já contém essa inteligência e ele faz essa virada. Perdi comunicação pelo site de São Paulo ou pelo site de Porto Alegre. Ele vai lá, analisa, esse cara está no proxy 2. Beleza, vamos ver no proxy 2 do outro lado se ele tem comunicação. Ele avalia se é positivo, ele vai lá e faz a virada. Caso contrário, continua tudo igual, a ATM é considerado como sem comunicação. Aí a gente tem que seguir todo o procedimento, né, de suporte. Aí agora a gente vai falar um pouquinho das outras 2 indisponibilidades, que é a indisponibilidade parcial e uma indisponibilidade total. Como vocês viram, a gente tem 2 sites, então pode acontecer de eu precisar derrubar meus Zabbix de um lado. Isso nunca aconteceu, mas pode acontecer. De eu perder os Zabbix do lado A. Então, eu perdendo os Zabbix do lado A, o que acontece? Todo o meu monitoramento, ele vira
para o site 2. Essa virada ela é manual, mas ela é uma virada que acontece via script, então a gente tem algumas integraçõezinhas ali, alguns monitoramentos principais. Por exemplo, a gente utiliza notificações via Telegram, então se alguma coisa acontece aqui, todas as áreas responsáveis ficam sabendo, e a gente faz a virada, que é um procedimento aparentemente simples, e tudo começa a funcionar lá do outro lado de forma bem rápida. Nos nossos testes que a gente já efetuou, a gente consegue fazer toda a virada em menos de 5 minutos. Então, a indisponibilidade ela é mínima e a perda de dados é mínima também, visto que todos os dados estão armazenados no proxy e vão ser jogados para o outro lado depois, preenchendo as lacunas de tempo que faltaram. E depois a gente tem a indisponibilidade total. Então, imagina assim, uma disponibilidade total do site 1. A gente consegue, por exemplo, não consegue se comunicar nem com os proxies do site 1, nem com o server do site 1. A gente vira tudo para o site 2. Então, todos os ATMs eles conseguem se comunicar de forma automática com o site 2. E a gente só faz a virada dos proxies e todo mundo continua acessando e continua o seu trabalho e o monitoramento nunca para. Aí a estrutura fica mais ou menos assim. Digamos que ele vira para Porto Alegre. Eu tenho o meu ATM falando com os 3 principais proxies, porque, que nem eu falei lá no começo, eles falam com todos os proxies. E os 3 proxies ficam se comunicando com o server e todo mundo continua o seu trabalho e a vida segue no monitoramento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sensores do ATM, né? O que é monitorado dentro do ATM, que é uma parte bem divertida. Então vamos lá, eu vou dar alguns exemplos, mas tem muitos sensores, depois eu vou falar em números isso, tá? A gente tem um reciclador de notas, que ele é um dos cores do nosso negócio. Sem o reciclador de notas a gente nem saca, nem deposita, e disponibiliza o serviço do cliente. E disponibiliza o serviço do cliente, disponibiliza a SACPag, bate SLA, bate PPR, bate tudo, está tudo dependendo disso. Teclado do ATM também, se não tem teclado, não tem senha, não consegue fazer nada. Leitora de cartão, disponibiliza a leitora de cartão, a gente acaba tendo problemas na hora de fazer transação via cartão, então algumas transações a gente fica parcialmente, né, indisponível. E alguns sensores de risco. Então, assim, a gente tem sensor para monitorar reciclador de notas, a gente consegue saber se uma nota que entrou no reciclador, ela enroscou em alguma parte dele, a gente tem alerta para saber de enrosco dessas notas. Teclado do ATM. Se o teclado do ATM parar, se o teclado do ATM... Até tem um sensor que ele é bem bacana, que ele é conectado com num sensor de risco, né? Sensores de risco são aqueles sensores que, quando eles alertam, é a morte à beira do abismo, alguém está tentando fraudar o ATM, alguém está tentando roubar, explodir a ATM. A gente tem alerta para tudo, para absolutamente tudo isso. Então, por exemplo, tem um alerta bem legal no teclado do ATM, que se alguém coloca alguma coisa em cima do teclado do ATM por muito tempo, o teclado do ATM emite um alerta dizendo que alguém botou um anti-skimming, que é basicamente o que todo mundo conhece como chupa-cabra, que o cara vai lá, digita a senha e a senha vai para outra pessoa, né? Alguém capturou tua senha e roubou teus dados. Também na leitora de cartão a gente tem anti-skimming, que alguém foi lá e colocou um painel diferente na frente do terminal da SACPag para quando o cliente colocar o cartão, ele pegar os dados desse cartão e conseguir fraudar o cartão, né? Então a gente também tem o monitoramento desses sensores. E ali entram outros sensores de risco, como sensores sísmicos, para ver se o ATM teve algum balanço, sensores de temperatura, para ver se o ATM está sendo fraudado, se alguém está tá tocando fogo no ATM para derreter ele, né? Colocou um maçarico ali para fazer um buraco e tentar chegar nos cassetes e pegar o dinheiro. Então, tudo isso a gente tem controle, tudo isso a gente tem visualização, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre os sensores de ATM em números dentro dos ABICs. A gente tem 164 itens monitorados por ATM, desde a parte de SO ali, que é a parte de memória, que é a parte de disco, que é a parte de processamento, os serviços que são mandatórios de ficar em pé dentro de uma ATM, que nem qual é o antivírus que o seu antivírus está executando, se a gente está conseguindo fechar túnel para transacionar, se o transacional está funcionando, além de todos os sensores de dispositivos de hardware que estão dentro, que são os hardwares que são homologados em XFS lá pela SEM. A gente tem 189 triggers no total, então imagina que a gente tem item que tem 20 triggers. Então em cada ATM a gente tem 189 tipos de alertas que podem acontecer. E
Os sensores do ATM, na parte física e lógica, que são os sensores de dispositivos de hardware que a gente utiliza, a gente tem 83 sensores que vêm lá do ATM dizendo que algum dispositivo que afeta as transações, a gente tem um total de 83 daí. E as triggers, as triggers de sensores, né, desses sensores são 151 dessas 189. Então, para esses 83 sensores, a gente tem 151 triggers. E é muito mais sei lá, é 70% dos alertas que a gente tem no ATM praticamente. E aqui os nossos números lá dos nossos ABICs. A gente tem hoje 1.406 hosts monitorados dentro dos ABICs. A gente tem 5 hosts desativados, que deve estar desativado porque a gente vai migrar eles para outros ABICs. A gente tem 2 ABICs na SacPag. A gente tem uns ABICs para data center e uns ABICs para ATM. Para separar as coisas, porque senão fica meio nebuloso de ter o controle de tudo. Então a gente botou em 2 ABICs diferentes e tem alguns itens que estavam sendo monitorados que a gente desabilitou num para habilitar do outro lado. A gente tem 216 mil itens que estão sendo monitorados. Temos 243 mil triggers. Esses itens eu tirei print ontem de tarde. E de tudo a gente tem 318 itens não suportados, que dá 0,14% dos itens não suportados. Esses itens não suportados, eles estão 100% controlados. A gente sabe exatamente cada item que está não suportado e por quê que eles estão não suportados. E essa reciclagem, ela acontece também de forma automática. O que acontece no nosso ambiente? A gente chegou num momento de implantação de um ATM novo, o técnico foi lá, colocou o ATM no chão, instalou a imagem. O agente dos ABICs que está instalado naquela imagem, ele provavelmente está desatualizado porque, cara, todo dia entra um monitoramento novo. Então vai ter ali, sei lá, 40 itens não suportados, 50 itens não suportados. E ontem, foi o caso, acho que entrou 4 ou 5 ATMs na rede. Então, cara, praticamente bate com o valor que está ali, mais alguma coisa que eu não acompanhei ontem durante o dia porque estava aqui. Então, todos os itens não suportados que a gente tem, eles são 100% controlados. Quando falta alguma coisa, a gente já identifica, né? Ó, a gente está desatualizado aqui, ou a gente está desatualizado ali. Fazer a atualização, já passa para o N2 lá, para o N2 executar o processo de atualização dos agentes. Então, geralmente, o nosso número de itens não suportados está sempre na casa de 20. 20, 30, e a gente sempre tenta manter nessa casa, a não ser quando entra TM novo, que daí o volume sobe um pouco, porque tem todo o processo de atualização do cara. Então, vou falar um pouquinho do nosso segundo grande desafio, que é a parte do cálculo de disponibilidade de cada TM. Isso casa um pouquinho com o que o Pretel falou ontem na palestra dele ali, na parte de relatório e tal. Então, a gente teve alguns momentos do SLA dentro da SacPag. A gente primeiro pensou, vamos fazer via banco para ficar para ser muito rápido, porque a gente tem um time de DBA muito bom dentro da SacPag, eles queriam fazer via banco. Daí vamos fazer o seguinte, eu vou tentar desenvolver um script que alimente toda a nossa base. Porque imagina, a gente estava com 1.200 ATMs, e nesses 1.200 ATMs a gente tinha mais ou menos umas 70 triggers que geram indisponibilidade. Então, vou falar um pouco disso aqui. Então primeiro a gente fez um levantamento de todas as triggers que causam disponibilidade. A gente chegou ali, que dá mais de 70 triggers, porque tem coisa que eu estou inserindo ainda ao longo dos dias. E a gente chegou na parte de desenvolver um script para alimentar essa árvore, né? Então a gente construiu 2 ramos da árvore, um ramo para ATM e um ramo para cofre, que são sensores diferentes, o número de triggers que causam indisponibilidade também. Então o que a gente fez? Eu criei um script que ele se baseia numa tag das triggers dos ATMs. Essa tag está lá, ATM indisponível, ou SLA, seja lá qual for a tag. Tu seleciona o grupo de hosts que a gente tem, manda executar, ele foi lá e ele popula toda a árvore, né, o filho e todos os seus itens dependentes, e já coloca dentro da árvore de SLA. Então hoje, a gente possui mais de 80 mil itens na árvore de SLA dos ABICs. Então, é praticamente impraticável a gente conseguir abrir a parte lá, configuração, serviço. A gente não consegue mais nem entrar em monitoramento de serviços porque não tem como, é inviável. Então, o que a gente fez? Precisamos desenvolver um front-end que seja capaz de abrir todos esses dados, nos mostrar esses dados de uma forma que a parte administrativa da SacPag enxergar bem. Porque assim, antes de a gente colocar o SLA dentro dos ABICs, o SLA dos ATMs era feito manual.
Sim, de todos os 1000 ATMs, um cabeça ia lá, eu exportava para uma planilha as principais triggers e fazia uma média do SLA. Então, cara, a gente precisa automatizar isso porque é inviável um cabeça ficar lá uma semana trabalhando para desenvolver um relatório e entregar para o cliente. Então, o que a gente fez? A gente populou a árvore dos Zabbix e desenvolveu um relatório para mostrar esse dado de uma forma mais bonita para a nossa gestão. Aqui é mais ou menos como a nossa árvore é. Eu fiz um desenho aqui bem besta, só para mostrar para vocês mesmo. Ó, o meu parque de ATMs, eles são categorizados por números, né? Daí eu coloquei alguns números fictícios ali. Então, ali, ATM fora, reciclador inoperante. Então, todas as triggers que possam disponibilizar o ATM, elas estão listadas aqui e estão populadas nos Zabbix. Então, a gente criou esse front-end para fazer a visualização dos dados de disponibilidade e ele é um cara mais ou menos assim. Então, eu tirei os nomes dos ATMs dali, né? Que são os nomes dos clientes e tal. Mas aqui no meio a gente tem informação do número de cada ATM para a gente pesquisar e ter um controle. O percentual de disponibilidade de cada um deles está aqui. Esse dashboard, a gente clicando aqui nesse botãozinho, a gente consegue pegar detalhes deles, quais foram as triggers mais ofensivas no período. A gente consegue exportar esse cara para CSV e, se a gente precisar, além disso, a gente consegue filtrar datas, né? Eu quero saber quantas horas úteis esse ATM esteve disponível ou indisponível. Então, no nosso relatório, a gente tem um controlezinho lá. Pega do dia 1º de abril até o dia 30 de abril e coloca todos os dias úteis lá, né, de todo o horário comercial e avalia para nós se no horário comercial ele atendeu todas as expectativas e se ele atendeu o SLA. Que nem eu falei, quando a gente clica lá no botãozinho que fica do lado do ATM, ele mostra aqui todo o relatório de dias, né? Aqui embaixo ele vai trazer as informações mais detalhadas de cada uma das triggers que estão sendo monitoradas, da disponibilidade de cada uma dessas triggers. E é aqui que nem eu mostrei para vocês. Aqui são os detalhes, né? Com o botãozinho de exportar lá. Então aqui tem algumas. A placa de sensores não localizada, acesso indevido à chave de teclado, anti-skimming acionado. Tudo isso aqui pode causar indisponibilidade do ATM e está ali contabilizando no nosso SLA. Antes a gente não tinha essa visão detalhada e por causa dos Zabbix a gente passou a ter, né? Aí vem a parte que eu mais gosto. Falta bem pouco tempo para acabar, mas eu vou tentar explicar isso bem rápido e bem sucinto. Execução de comandos remotos e abertura de chamados. Outro problema que a gente tinha antes e que a gente conseguiu resolver com os Zabbix. A gente não tinha, nas nossas outras ferramentas, a gente não tinha a possibilidade de fazer abertura de chamado automático e nem de controlar, né, como é orquestrado um primeiro atendimento automático no nosso parque. Então, o que a gente fez? A gente levantou os principais incidentes que causam indisponibilidade no nosso parque de instantâneo e que a gente conseguiria agir, né, de forma rápida e resolver o problema e gerar menos indisponibilidade. Então a gente começou a configurar a execução de comando remoto para primeiro atendimento. Um exemplo, houve um enrosco de cédula no reciclador de uma máquina que está lá no Amapá. Cara, é complicado o técnico chegar lá. Então o que a gente fez? A gente mandou, sempre que um reciclador está com um enrosco de cédula nesse cara, ele vai lá e dispara um comando que tenta corrigir. Então tem comandos que tu dá, por exemplo, um reset no no-break do ATM, ele vai lá, executa toda uma varredura no reciclador e o reciclador consegue tirar aquela nota muitas vezes e disponibilizar o ATM de volta. Então, o que acontece nesse caso? O nosso reciclador ficou indisponível, ele executa o comando remoto resolve o problema, a gente não precisa acionar técnico, a gente reduziu muito o tempo de indisponibilidade do ATM por causa desse comando remoto e resolveu um problemão. E existe também a configuração de escalonamento para abertura de chamado. Caso o Zabbix não consiga resolver o problema nesse reciclador e ele continue indisponível, não é um ser humaninho que abre o chamado que está sempre propício a cometer um erro. É a própria máquina. Ela vai lá, abre um chamado e já faz o reconhecimento automático com o número do chamado para os Zabbix. Então aqui, ele executa, por exemplo, um reset na máquina, dizendo que executou o primeiro comando, não conseguiu resolver, ele já foi lá e abriu um chamado e validou o chamado com o númerozinho dentro
do reconhecimento do evento, então fica muito fácil para quem está no NOC visualizando, o evento já está reconhecido, já sabe que chamado é, já sabe que tratativa tomar, já sabe para onde escalar o chamado se for necessário também. Então, o que mudou no cenário SACPAG para com os ABICs? A maior parte dos incidentes que a gente tem hoje, que estão configuradas para serem executados comandos remotos, elas são resolvidas. Isso reduziu muito o custo operacional com relação a enviar um técnico, por exemplo, para fazer um atendimento. A gente conseguiu uma maior agilidade na hora de abrir o chamado, então a gente também não espera que o ser humaninho enxergue o alerta para abrir o chamado. Os ABICs já fazem isso automático, a gente tirou essa responsabilidade de uma pessoa e deixou para a máquina. E que nem eu falei, né, diminuiu bastante o tempo de indisponibilidade dos terminais, o que melhorou o nosso relatório de disponibilidade. E também a gente, que nem eu falei, né, economizamos dinheiro com o envio de técnicos de campo, porque muitas das solicitações elas são resolvidas pelos ABICs, né, muitas dos alertas eles são resolvidos pelos ABICs, e a gente acabou economizando bastante grana. Aí a gente tem um outro problema, não temos mais, que é a manutenção programada dos ATMs. Por exemplo, aquele ATM que ficou com enrosco de cédula, o técnico tem que ir lá fazer a manutenção nele. Aí o que aconteceu? O ATM está indisponível. O técnico foi lá e ele precisa fazer com que esse ATM volte a funcionar. Durante esse processo, ele abre porta do ATM, ele mexe em outros sensores que causam indisponibilidade. O que os ABICs fazem nesse momento? Sobe uma trigger nos ABICs, que o ATM está entrando em modo operador, que é no modo de manutenção. Essa trigger sobe, ela é a trigger mais rápida que tem nos ABICs hoje. Ela subiu o modo operador, ela sobe praticamente instantâneo para a nossa visão de triggers. Quando ela abre os ABICs, ele executa uma ação. Essa ação chama um script que eu desenvolvi. E esse script ele cria uma manutenção programada para daqui a 1 hora e coloca essa máquina em manutenção e para de indisponibilizar e para de contabilizar o SLA dela. Isso acontece para outros tipos de manutenção. Algo aconteceu nos slides. Isso acontece para outro tipo de manutenção também, que é a manutenção de abastecimento e desabastecimento de terminal. Então o técnico foi lá realizar um abastecimento, tem que abrir a porta, o ATM vai ficar indisponível, o ATM ficando indisponível contra o SLA. Como a gente mitigou isso? Criando essa integração. O ATM entrou em modo operador, ele faz uma chamada para a API dele, coloca aquela máquina em manutenção e durante aquela manutenção programada, ela para de contar SLA. Mas e por que vocês não configuram lá um período de manutenção agendado? Porque imagina assim, o técnico como é que funciona? Ele faz um agendamento, o agendamento do técnico é para uma manutenção, hoje, sábado, entre as 10 horas e as 11 horas da manhã. Então o técnico pode chegar às 10h30 e sair às 11h30, o técnico pode chegar às 11, o técnico pode chegar às 10. Então é mais fácil a gente garantir que o técnico chegou, colocou a máquina em manutenção ele mesmo, entrou em modo operador, botou em manutenção, parou de contar o SLA e a gente tem um SLA bem mais preciso a partir daqui. Então essa basicamente é a integração. Então essa manutenção ela dura 1 hora. Geralmente o técnico fica 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Dificilmente ele fica mais de 1 hora. Então se ele passar de 1 hora, aí a manutenção quebra, né, sai da manutenção, os alertas voltam a acontecer. E basicamente fica assim, trigger de modo operador que está ali. Modo operador? Isso, modo operador. E vocês podem ver que tem uma execuçãozinha de comando remoto ali que fez a máquina entrar em manutenção. Então, o técnico pode botar a máquina em manutenção, tirar. Isso fez também, daqui a pouco, o técnico foi lá e disponibilizou o reciclador ia abrir um chamado para um técnico que já está lá. Não vai mais porque a máquina está em manutenção, com coleta de dados, para de abrir chamado. A gente criou também alguns dashboards com Grafana, né? Todo mundo gosta bastante do Grafana, então a gente criou um dashboardzinho para cada ATM utilizando o recurso do templating do Grafana, então tu consegue navegar pelos nossos ATMs e ter a mesma visão de todos para ter um painel de controle bacana que mostra a versão de aplicação, se o ATM está hardenizado lá e compliance com PCI, se o gateway transacional desse ATM está funcionando, memória, etc. Link MPLS, o que ele tiver ali vai funcionar assim. Esse aqui também é um dashboard o nosso gráfico transacional, lá de todas as nossas transações, de todos os nossos clientes. E, basicamente, eu vou deixar uma mençãozinha aqui, que é os ABICs, basicamente, ele mudou a forma que a SACPAG
enxerga o monitoramento hoje. Então, ela ajudou muito a agilizar os nossos processos, a deixar os nossos processos mais automatizados. A gente consegue hoje levar muito mais qualidade para o nosso serviço. A gente economiza tempo, economiza dinheiro e a gente está ajudando a transformar, né, o fluxo financeiro do país utilizando os ABICs e a SACPag com os nossos negócios de tecnologia e inteligência que a gente tem desenvolvido aí nos últimos anos e nos últimos 9 meses, que é o meu caso dentro da SACPag. Eu vou deixar meus contatos aqui, meu LinkedIn, tem o linkzinho do Git, porque eu vou deixar os scripts que eu desenvolvi lá, a parte da integraçãozinha ali com SLA, a parte de manutenção programada, caso você quiser. Eu sei que tem um colega aí na plateia que fez perguntas sobre como automatizar a subida de manutenção. Vou deixar o script lá para ele pegar também, então é isso aí. Espero que até hoje, no final do dia, os scripts estejam lá, tá? Mas vocês vão poder utilizar lá, anotem tudo o que vocês puderem. E é isso. Esse é o isso que eu queria passar para vocês. Senhores, abro para perguntas. Opa, tudo bom? Opa. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Com relação ao front-end que tu levantou para serviço, o que foi que tu usou? Se foi Nginx, Apache, se ele ficou performático realmente, se tu consome a API dos Zabbix nele. Tá. Ele consome a API dos Zabbix diretamente. Ele é utilizado em cima de Apache. E, cara, problemas de performance a gente não tem nenhum. Até queria mostrar, mas não era inviável trazer para mostrar. Só que é extremamente rápido, a gente consegue consultar todos os 1000 terminais em questão de 5 segundos, é o tempo máximo que ele leva para carregar a informação dos 80 mil itens naquela tela ali. Então é bem performático. Parabéns pela apresentação, pelo resultado obtido. 2 dúvidas. Como tu gerencia quando acontece uma transição de um host monitorado para outro proxy? Essa é uma pergunta. E como que vocês consideram a questão dos SLAs quando tem, não sei como foi a construção ali, vocês têm vários serviços que afetam o SLA, se esse SLA é um SLA global ou por serviço? Tá, a gente tem um SLA global. Na verdade, assim, a gente tem SLA em fases, né? A gente tem a SLA global do nosso parque, que é uma média de todo o parque. E também por cliente, então a gente tem vários clientes com vários contratos de SLA, então a gente tem o relatório de cada um dos clientes está listado ali. Só que a gente tem o SLA individual de cada serviço, né, de cada sensor que a gente tem dentro do ATM, e tem o SLA do próprio ATM. Só que a gente geralmente utiliza, né, principalmente o SLA do principal ATM, pega os principais ofensores para bater neles e resolver um possível problema. Eu não entendi direito a pergunta que tu fez sobre o gerenciamento da contingência do proxy. Porque em alguns momentos ali, em caso de desastre, né, quem monitora um serviço lá é outro proxy. Como que faz como tu gerencia essa... Cara, todos os proxies monitoram todos os serviços. Tudo que tem num proxy tem no outro. É 100% homogêneo o ambiente, tá? Então, o que acontece... eu até esqueci de falar ali na questão da volta. Quando o ATM fica indisponível, ele faz a contingência, testa o ping, vê se pingou pelo contingente lá do outro lado. Ele faz a virada. Quando ele faz a virada, a gente tem um alerta que diz assim, a rota pelo lado A está indisponível. Quando esse alerta é normalizado, ele faz o rollback desse proxy para aquele site. Então está sempre do mesmo lado, sempre, não interessa o... Opa, Daniel, Felipe aqui atrás. E aí, cara, beleza? Bom case, bem legal, bem bacana. Parabéns aí para você e para o time. Obrigado. Que cuida disso. Minha pergunta vai no sentido de como é que você trata quando você tem uma massiva. Você falou, quando tem falha, desastre total ou parcial e tal. Como é que você trata o disparo dos acionamentos, já que teu fluxo está quase todo automatizado? Como é que você gera uma exceção para isso? Tipo, meus ABICs está fora, não é todos os meus ATMs, por exemplo, algo do tipo. Tá, geralmente está atrelado. Isso aí, quando a gente tem uma massiva, o primeiro momento que ele faz, né? Tem uma massiva, todos os meus ATMs estão entrando pelo site A lá. Aí eu tive uma massiva que 500 ATMs pararam de monitorar. Quando tem uma massiva desse tipo, essa troca de site,
ela é automática, porque ele contingencia os 500 ATMs para o outro site. Então, todos os ATMs eles começam a se comunicar pelo site B, ao invés de ficar se comunicando pelo site A. Então, essa parte, ela funciona exatamente do mesmo jeito. Ele vai lá e faz a contingência em massa. Com a diferença, é claro, se eu tenho um problema de data center, aí sim, aí a gente tem acionamentos, aí eu tenho que, sei lá, logar nas máquinas lá, executar o procedimento de fazer a virada de site. Ah, não, beleza. Que eu estava pensando quando o Zabbix Server mesmo que fica bobo por algum motivo lá, problema de banco, problema de comunicação qualquer, se ele acabaria disparando alguma action de mais, entendeu? Ou de menos. Tá, isso não aconteceu ainda com a gente, tá? Mas se por um acaso o Zabbix do lado A ficar porco e parar de funcionar, eu tenho que entrar manualmente e fazer a virada de site. Eu e mais alguém da infraestrutura para fazer as viradas de DNS e tal, e deixar o negócio apontadinho, bonitinho. Mas isso está no nosso roadmap para ser 100% automatizado também. Tudo bom, Daniel? Opa. Minha dúvida é o seguinte, eu vi que tu está fazendo as coletas do ATM direto para o teu grupo de proxies nos data center A ou B. A dúvida, proxy dentro do ATM, já manter as coletas lá em período de disponibilidade, é uma ideia que surgiu, não surgiu? E se surgiu, por que não foi Esse adotado? é o meu projeto para 2020, Vicente. Eu já plantei a semente, o meu plano seria, sim, colocar um Raspberry dentro de cada ATM para manter as coletas locais e ter todos os dados íntegros. Porque hoje, realmente, esse é um problema, porque o dado ele sai de dentro da ATM, navega até os meus proxies, então se eu tiver uma indisponibilidade, eu tenho uma perda de dados. Se eu tiver um proxy dentro da ATM, porque o ATM ele tem uma rede interna individual. Então, assim, ele tem vários dispositivos, ele tem roteador, ele tem no-break, ele tem um CPU, tem vários dispositivos dentro dele que é uma rede interna, que nem a casa de vocês lá, todo mundo sabe, né? Tem uma rede interna dentro da ATM. O ideal seria ter um proxy dentro de cada ATM. Isso ia me facilitar muito a vida. 100%. Mas vai acontecer, cara, com certeza. Tá no plano. Obrigado pelas perguntas, uma salva de palmas.